Fala, galera! Oiê! Hoje vamos provar algumas comidas típicas aqui do Acre. Quer dizer, algumas são típicas daqui e outras não, mas que a galera come aqui. E para começar o dia, no Acre eles tomam de café da manhã um prato chamado baixaria. Vamos lá ver como que é isso. Agora já é quase hora do almoço, mas vamos dizer que esse café da manhã é grande, a gente vai almoçar ele. Se ainda tiver. Vamos ver no mercado. A gente veio aqui no mercado, perguntou se ainda tinha, ela fez uma cara assim e falou: não, tá bom, eu faço uma porção pra vocês. Todo mundo aqui, ó, almoçando e a gente tomando café da manhã. Que preguiça, hein? Tá muito calor aí. Pouquinho só uns 40 graus. Tá com calor também, assume. Você tá suando, amor, você tá brilhando. Cara, hoje tá muito quente. Pra vocês não falarem que exagerou, a sensação térmica é de 40 graus. Tá quente mesmo. É. Nossa, olhem o tamanho disso. Como alguém toma isso de café da manhã? Deve ser pro pessoal que vai trabalhar serviço braçal, né? Deve ser essa a origem assim dos seringueiros, porque é uma comida pra te dar sustância. Tem o que? 3 ovos, um monte de carne, cuscuz E cebolinha. Então prove a baixaria. Dizem que a origem do nome é que chegou uma galerinha da balada, bêbada, e aí tava com fome, pediram um prato. Aí alguém no bar falou: ai, que baixaria, não sei o que. E aí, pra não dar briga, né, entre a galerinha que ouviu, a dona do bar falou: não, o nome do prato é baixaria, é isso que estão falando. Pelo que a gente viu, a dona do bar onde isso aconteceu não confirmou nem desconfirmou a história. Deixou aí a lenda. É muito gostoso. É um monte de cuscuz e você fala, nem tem sabor, mas é um negócio super saboroso. Acabou a mistura mesmo. Eu não sei que tempero eles usam no Acre, mas a carne deles é muito saborosa. E aí, pra acompanhar, a gente pediu suco de caju, que é feito com caju de verdade. Zeramos quase o prato. Ainda bem que só tinha um, porque não ia dar pra comer 2 desses. Né? Ó, agora a gente vai dar um conselho sincero pra vocês. Façam a baixaria na casa de vocês e provem, porque é delícia. A conta deu R$14. Eu acho que ficou barato, porque eu não sei quanto custou cada coisa, mas geralmente suco é caro. E 2 sucos, né? E a gente deve ser muito engraçado, porque a gente fala assim: bom dia, a pessoa faz bom dia, eu quero almoçar. Tá bom. Quanto custou? 14. Todo mundo ri na cara da gente. Agora vamos provar um lanche daqui que nos recomendaram, que é nesse predinho estreito aqui, ó. Como construir esse predinho aí? A saltenha e o quibe de arroz. A saltenha é um prato típico da Bolívia, muito comum lá, mas essa é a adaptação acriana. E um guaraná cruzeirense. É maior do que eu imaginava. Tem a honra. Vamos começar pela saltinha. Acho que não foi boa a ideia. Saltinha vem frango desfiado e aparentemente batata. É bem parecido com o da Bolívia. É um tarugo de pesada. É bem recheada. Isso aqui é muito bom. Eu vou causar discórdia, mas isso aqui é melhor que pastel. Amor. Mas é, pronto, falei. É uma delícia. Mas não chega aos pés do pastel. Não, é bem, eu preferia que só existisse saltenha. Para com isso, é gostoso, mas o pastel é muito mais gostoso. Claro que não. Esse Guaraná é daqui mesmo, da cidade de Cruzeiro do Sul. E é bem gostoso. É melhor que o Pate. É, esse é.
Não que seja uma coisa difícil também, né? Mas aí, ó, se o Pati queria patrocinar a gente, já perdemos um potencial patrocinador. Mas a gente perde tudo sempre. Foi uma azeitona dentro, com semente. Tô meio cheio já. E olha o tamanho do negócio que eu tenho que comer. Bom, vamos ver como ele é. Olha, de arroz mesmo. Dá pra ver o grãozinho. Deu. É um quibe de festa de criança, só que com massa de arroz. Né? É, ele foi fechado com uma massa de arroz por fora. Ah, dentro a carninha é... Carne moída. E a gente tá praticamente comendo um prato de arroz com carne. Claro, serve de almoço. Gostoso? É gostoso, interessante a ideia. Vale a pena tentar fazer em casa, quem souber cozinhar. E que tal essa pimentinha? A pimentinha rica, viu? Ardida. Agora nós vamos almoçar. E pelo que a gente viu, os restaurantes que vendem as comidas mais típicas, aí o tacacá, essas coisas, abrem mais no fim da tarde. Acho que o povo mais janta. Então vamos aqui no normal que tem perto de casa ver o que que serve. Isso aqui é uma churrascaria. Entramos aqui, tá barulhento, mas é porque a gente tá bem debaixo do ventilador, senão não aguenta. Aqui tem um buffet com churrasco que custa R$22,90, amor. Mas a gente pegou uns pratos feitos. A gente tinha panelada e tinha pirarucu. Acho que é mais típico do que churrasco. Panelada não tem ideia do que é. O pirarucu é um peixe, né? Sabemos como vem também. Você já come pirarucu? Bom, não tinha mais a panelada, então a gente pediu 2 pirarucu. E pelo que a gente pesquisou, é o maior peixe do Brasil. Eu li isso, mas foi bem rapidinho. Se a gente estiver errado, nos avise, mas a Wikipédia disse que era o maior peixe do Brasil. E vem com vatapá. Já comeu vatapá, amor? Não, vamos provar só o vatapá. É gostoso o vatapá. Será que é de camarão? Deixa eu ver o que é vatapá. Enquanto o Renan vê aqui o que é vatapá, eu vou mostrar o prato. Bastante arroz, bastante farofa, bastante vatapá. E esse aqui é o peixe. A gente achou que fosse vir inteiro, mas veio já desfiadinho. Vatapá é um prato típico da culinária afro-brasileira. Seu preparo pode incluir pão molhado, farinha de rosca, fubá, gengibre, pimenta malagueta, amendoim, cravo, castanha de caju, leite desnatado, azeite de oliva, cebola, alho e tomate. Pode ser preparado com camarões frescos inteiros, secos e moídos, com peixe, com bacalhau, com carne de frango, etc. Esse acho que é de camarão, tem sabor de camarão. É bom, né? Tem uma textura boa. E agora prove o peixe. É tipo um bacalhau de tão salgado. Nossa, salgado. Né? Parece talvez eles armazenem igual o bacalhau mesmo, porque o peixe é grande. Pode ser mesmo. É saboroso, né, amor? Tá bom, né? E para acompanhar, um delicioso Guaraná Antártica. Não era pra fazer a propaganda, droga, era só pra falar que era Guaraná. Aqui tem vários Guaranás locais, só que aqui não vendia, só vendia o Antártica. Depois a gente passa no supermercado e mostra os Guaranás que tem aqui. Tem que comer a precião, meu comida. Olha só alguns Guaranás locais que tem. Quer dizer, não sei se são daqui, mas a gente nunca viu em outro lugar. Cruzeirense, Cruzeiro, Quinari. Tem o Quina e tem a do Acre. Tem alguns salgadinhos locais também, é bem baratinho, R$ 2,59 o pacotão. Podemos levar um para provar. Tem a bolachinha Miragina também. Ó, produto da Amazônia. Escorredor inteiro dessa bolachinha. Bom, galera, agora de janta vamos comer 2 pratos bem comuns aqui, que é o tacacá, que é
É folha de jambu. Folha de jambu ao molho de tucupi. E o outro é a rabada, que é molho de tucupi também, com jambu, camarão e rabo. Cadê? Aqui o rabo. A gente nunca comeu isso na vida. Não, rabada a gente conhece, mas o... É, mas tem esses molhos, É. né? Então tem a honra de começar. Eles colocam uma goma dentro do tacacá. Aí o moço perguntou se a gente queria com goma, sem goma ou com muita goma. Aí ele pôs um pouquinho de goma, olha. Aqui, ó. Então comece provando a goma. Que tal a goma? Não gosto de nada. É bem grudento, né? Não sei comparar com nada. Mas é bom a goma. Prova o teu caldo de tucupi. Eu gostei, azedinho. Analise. Nossa, é diferente. É azedo, mas eu acho que o gosto do jambu é forte. Então coma o jambu. Eu tô tentando renovar o tipo de lá ainda, não coloca essas coisas, tem que agendar. Tá ruim? Bom o jambu. Bom, Ele tá perigoso, tá? não é uma delícia, mas é bom. Eu gosto de mato. Mas é um mato que adormece a boca. Nossa, adormece muito a boca, a língua. Ah, eu vi que todo mundo tava postando, né? Eu tava procurando, pô. Ixi, tá vendo na hora? É isso, eu não, mas todo mundo postando. Adormece a boca. Né? Do lado que eu coloquei mais, a língua tá toda adormecida. Que louco, aí fica meio refrescante assim, mas é um adormecido refrescante. Vou provar o rabo. Rabo de boi é sempre bom. E no fim, que acho que a diferença dos dois é que um vem com rabo e o outro não, né? Pegar um camarão. É bom, é camarão. Que tal o É rabo? bom, é rabo. Michele não comia isso de frescura, eu que ensinei. Não era frescura. O jambu tem tipo uma florzinha. Na China, às vezes a gente comia uns miojos que vinha com temperinho que adormecia a boca. A gente ficou um tempão tentando descobrir o que era. Agora a gente pesquisou do jambu e disse que o jambu é muito apreciado na China. Ou seja, desvendamos o mistério. E comi um montão. Aí a boca fica um negócio refrescante, assim, ó. É tipo você tivesse chupado uma bala de menta. E ao mesmo tempo é bem amargo. Eu não comeria de novo. É forte, acho que por isso falaram que muita gente que não é acostumada não gosta. Acho que demora pra acostumar. Olha o tantão que ainda tem pra comer. Eu vou ramelar. Não pode. E não tem nenhuma água. E a gente tá num lugar que é bem residencial, assim, né, tal. E eu tô com vergonha de pedir suco. Que vergonha. Eu peço lá então. Acabou. Aqui o restaurantinho que a gente veio comer foi a indicação do moço do nosso Airbnb. Ele falou, vou levar vocês num lugar bom e barato. E realmente é bem gostoso. E não foi caro, não. Vai faltar água na cidade assim. Agora a boca já voltou um pouquinho ao normal. A língua já não tá tão dormente. Mas ainda tá um gostão forte na boca. É assim, ó, pra quem comer a primeira vez é bem chocante. No finalzinho tava ficando mais gostoso. Acho que se a gente comer mais uma vez, a gente vai gostar mais. Eu gostei bastante da rabada, do molho do tucupi, dos camarões. Só o jambu mesmo que é difícil acostumar. É a sensação que, sei lá, é bem diferente, sim. A boca fica... Não sei comparado com o que é. Não tem comparação. É. Não tem. Desculpa, gente. E pra finalizar, como a comida lá não encheu tanto, a gente pediu um iFood.
Aí vamos mostrar como é o cachorro quente daqui. Seguimos em busca do cachorro quente perfeito. Esse não é nem um cachorro quente especial, é um de uma lanchonete normal, assim. Não é desses diferentões. Qual é a conclusão? Ele é pequeno. Olha, vem beterraba, esse é diferente. Repolho, milho, batata palha. Ele tem um molho, né? Não sei se é molho de carne ou molho de salsicha. Ah, é, aqui pode ter uma carninha, ó. Ah, é, tem uma carne moída aí. É interessante a ideia. Vamos provar. Que tal a combinança? É bom. Só faltou o purê de batata. E eu pedi um X alguma coisa aqui. É um lanchão, ó. Ó, vem Vina. Salsicha, amor. Esse é o nome certo. Ó, o hambúrguer é caseiro. É, não é muito grande, ó. Dá meio dedo. Milho, calabresa, Bacon. alface. Acho que não tem tomate. Ah, ovo. Ó, ovo. Bom, o X tudo vem essas coisas. Acho que só salsicha, que não é comum ver. É. E milho. Milho acho que em Santa Catarina tem. Mas no... nem em Curitiba não é muito comum pôr milho, não. Bom também. Engraçado comer com salsicha. Mas fica gostoso. Valeu a ideia. Aí a gente também provou o salgadinho e ele é bom, eu gostei. Não dá pra dizer que é melhor que os Cheetos, mas acho que tá no mesmo nível. Sem contar que salgadinho sem marca ou sem marca ser Cheetos é muito gostoso. Bom, por hoje é isso, galera. Depois a gente segue provando mais uns pratos típicos do norte do Brasil. Então, até a próxima!